Você confia em Deus? Sim, confio. Mas por que você então pede dízimos e ofertas hoje? Ué, eu peço porque está escrito em Malaquias. Malaquias fala que é para trazermos os dízimos e as ofertas. Mas você confia em Deus? Confio. Então por que você pede dízimos e ofertas? É porque Deus pediu? Sim, Deus pediu, mas Deus pediu lá no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, no tempo da lei. E você diz que dízimos e ofertas não é da lei, é do tempo da graça, porque o dízimo e a oferta foi dado antes da lei e antes da lei, como todos conhecem, Abraão deu seu dízimo e muitos outros. Então o dízimo não é da lei, o dízimo é da graça. Pois é, mas vamos ver uma coisa. Quem trouxe a graça? Foi Abraão ou foi Jesus Cristo? Foi Jesus Cristo? Então, se foi Jesus Cristo quem trouxe a graça, Jesus não veio depois da lei? Claro que ele se manifestou muitas das vezes de várias formas, mas como Jesus, como Cristo, como Messias, como aquele que veio trazer o perdão, a graça, de fato, veio depois da lei. Então, a graça veio depois e não antes da lei. Então, se a graça veio com Jesus, como é que os dízimos e ofertas poderiam ser da graça? Se foi Jesus quem trouxe a graça e não Abraão. E Deus não havia pedido nada. Eles entregavam de coração. Eles entregavam porque queriam, porque faziam votos por vontade própria. E lá em Malaquias era o tempo da lei. E outra coisa, onde é que eles traziam seus dízimos e suas ofertas? No templo. Mas o templo não existe mais, porque o templo foi derrubado. Só houve 2 templos antigamente. 2 templos. O terceiro ainda está para construir. E esse terceiro templo, que ainda não foi construído, as pessoas, os israelitas, os que vivem nesse local, eles estão construindo já os utensílios, já estão trabalhando em várias formas, seja os utensílios ou como ensaios, de como se apresentar no dia que tiver totalmente pronto o templo. E se eu for e você for observarmos, igreja não é templo. Igreja são apenas congregações que na época eram chamadas de sinagogas.
As igrejas que nós vemos hoje são sinagogas, não são templos, porque templos só existiu dois na época de Cristo, na época de Salomão, na época de Moisés, ali, que na verdade Moisés construiu a tenda, desculpa, mas o templo, de fato, só existiu dois, e o terceiro está para ser construído. E o dízimo e a oferta era para ser entregue aonde? No templo. E hoje não existe templo. Não, claro que tem. Tem as igrejas evangélicas, tem os seus templos. Não, elas não podem ter os seus templos, porque o templo só existe um. Não existe vários templos. Casa de Deus só existe uma. Mas eles construíram os templos, digamos assim. Primeiro foi construído o primeiro, foi derrubado, foi construído o segundo, foi derrubado. Agora está para ser construído o terceiro. E outra coisa, nesse templo havia o que? Levitas. Existem os levitas? Pode existir em algumas partes do mundo, mas eles só podem se reunir quando o templo estiver levantado. E só eles podem receber o dízimos e as ofertas. E outra coisa, dízimos e ofertas eram dados ao templo. E o templo não existe mais. Hoje, as igrejas são apenas sinagogas. Não, mas tem a igreja do bispo lá, sabe? Que levantou o templo de Salomão. Não, aquilo aí não é templo. Porque para ser templo tem que ter todos os utensílios, e não tem todos os utensílios. Não tem o altar do incenso, não tem o altar dos sacrifícios, não tem os levitas, então não é templo. Aquilo ali é só uma réplica de uma sinagoga maior, mas não é templo de Salomão, porque templo de Salomão só houve um. Senão está contradizendo a Bíblia, porque a Bíblia diz que haverá um outro templo, que é o terceiro templo. Haverá um outro templo para ser construído. E ninguém aqui ainda pode construir o terceiro templo, então um templo só existiu esses dois, e o terceiro está para ser construído. E hoje as igrejas, qualquer igreja, seja católica, evangélica, não são templos, são sinagogas. Templo, de fato, se for colocar espiritualmente, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Mas vejamos na prática cotidiana, na vida cotidiana. Vamos ver então, os dízimos e as ofertas eram entregues para quem? Para os levitas. Hoje não tem mais levitas. Ninguém pode receber dízimos e ofertas porque ninguém é levita. E segundo, quando eles recebiam seus dízimos e suas ofertas da mão do povo, eles davam também 10% do que eles recebiam. Eles davam o dízimo dos dízimos. Então eles também davam. Então se você hoje recebe dízimo e oferta na sua igreja, que você é o líder da igreja, você tem que fazer justamente conforme está na Bíblia. Como assim? Os dízimos e as ofertas eram entregues no templo para os sacerdotes e tal, para os levitas. O que eles faziam? Eles entregavam aos levitas. E os levitas davam da sua parte. Todos dizimavam, até os levitas dizimavam. Ou seja, o líder da igreja hoje, evangélica ou católica, que recebe dízimos e ofertas, ele tem a obrigação de entregar os seus dízimos e as suas ofertas que é colocado nas suas igrejas nas mãos de quem está trabalhando no templo também. Ou seja, os músicos têm que receber, porque também são levitas, não são?
Eles não são considerados os levitas da igreja? Os diáconos têm que receber porque trabalham no templo. Quem trabalha na porta, quem auxilia o pastor ou o padre, quem trabalha como missionário, quem trabalha como obreiro, quem trabalha como diácono, todos os que trabalham no templo têm a obrigação de receber o dízimo e a oferta. Não é somente o sacerdote do templo. O templo que a gente diz hoje, né? Que na verdade é apenas uma sinagoga. Então, você não pode receber dízimos e ofertas, porque isso não é um templo, é uma sinagoga. Porque o templo ainda está para ser construído. E nós somos o templo do Espírito Santo. E dízimos e ofertas não eram dinheiro, eram alimentos. Traziam alguns objetos de ouro, traziam. Mas era para ajudar quem? As viúvas, os necessitados e a todos. Os dízimos eram para isto. Mas hoje, cadê os órfãos, as viúvas e os necessitados sendo agraciados por esses dízimos e essas ofertas? São bem poucos. É raríssimo ver isso. Então, você confia em Deus? Confio. Você não precisa pedir dízimos e ofertas. Porque se você confia em Deus, Deus vai prosperar na tua vida. Você não precisa pedir, basta você obedecer.